Olha lá, Olha, ele tá olha fugindo isso, Bate. ainda, meu Deus. Vadia dos marginais. Que Os nossos loucura. policiais, realmente heróis, vamos pegá-los, Bate. Que Vamos loucura. pegá-los. Meu Deus do céu. Olha As só, pessoas muita ali. gente na rua, assustado, desesperado. Olha, meu Deus, Bate. Tá chegando agora, olha lá. Esse corre, outro já foi pego, águia em cima. É um momento de muita tensão, Bate. Olha só. Meu pai, protege essas pessoas. O cidadão pegou ele. Meu Deus. Bate. Vou tentar mostrar a imagem pra você. Realmente pegou, não Hamilton, é fácil pegou ele ou não? neutralidade jornalística. Pois não, Bate, pois não. Fugiu ainda? Vamos com calma. Olha, a polícia pegou agora. Bom trabalho, pega. Olá! Você já se questionou se uma boa pontuação no TAF realmente está associado à capacidade de um policial perseguir a pé e apreender um suspeito? Você também sabia que existem diversos TAFs específicos para atender essa demanda física de perseguição e apreensão de um suspeito? Ficou curioso? Então, de forma respeitosa e acadêmica, vamos discutir esse assunto no vídeo de hoje. Ainda antes de iniciarmos o bate-papo, não se esqueça de se inscrever, tá, no canal e de nos seguir, tá, nas outras redes sociais, tanto no Instagram como TFESP Tactical, quanto no Facebook, tá, como TFESP. Para a gente discutir, essa capacidade da operacionalidade aí do policial em perseguir e apreender um suspeito, e correlacionar isso com o TAF, nós produzimos esse primeiro artigo na Revista de Educação Física, que é uma revista do nosso Exército Brasileiro, e teve como título Avaliação Física e Situações de Operacionalidade do Policial Militar, um estudo correlacional do teste de aptidão física e do pariteste, tá bom? Ao longo do texto vocês vão ver que esse pariteste é um teste específico de perseguição e apreensão. Mas vamos contar a história não só lendo o artigo, recomendo que vocês entrem no site da revista e leiam o artigo. Peço também para que vocês façam citações dos artigos, mesmo no TCC, dos cursos de vocês, quando vocês tiverem temas similares, porque isso fortalece o nosso fator de impacto, tá, nas métricas acadêmicas aqui da UTF-PR. Então, o Batalhões de Operações Especiais é uma unidade de elite da Polícia Militar do Paraná, e o BOP é composto pelo Comando de Operações Especiais, pelas Rondas Ostensivas de Natureza Especial, a RONE, pelo Esquadrão Antibombas, Companhia de Operações Especiais com Cães, Equipe de Negociação e a Companhia de Polícia de Choque. E o nosso estudo foi com os policiais da Choque. A Choque atua em situações de distúrbios, controle de rebeliões de presídios, ações antitumulto, situações de grave comprometimento da ordem pública e perseguição e apreensão de desordeiros e suspeitos. Então, toda vez que tiver ali aquele vermelhinho, tá, na frase, eu quero chamar a atenção de vocês para entender a lógica do problema de pesquisa em si, e como isso pode trazer alguns benefícios para o dia a dia de um policial que tem que desempenhar esse tipo de demanda, que é uma demanda extremamente arriscada. Então, para manter um estado de prontidão, os policiais militares da Choque submetem-se ao treinamento físico e à monitorização da sua aptidão física, que é realizado pelo TAF. O TAF, padrão da Polícia Militar do Paraná, de acordo com a portaria de 2018, é composto de 3 testes. O teste de agilidade, que é o teste de Shotogan, o teste de resistência de força de membros superiores, que é o teste de tração na barra fixa, algumas pessoas falam flexão na barra fixa, e o teste de resistência aeróbia, que é a corrida ou caminhada durante 12 minutos. E aí, levantando informações na literatura, um estudo verificou que, a partir de um questionário feito com policiais australianos, que eles colocaram
dentre as demandas físicas mais importantes, né, as habilidades específicas para detenção de um suspeito, que estava elencado como uma das mais importantes. E aí a gente, né, começa a colocar academicamente, respeitosamente, né, algumas dúvidas. Né? Os 3 testes selecionados para o TAF, né, não simulam condições próximas às demandas físicas de detenção e perseguição de um suspeito. E aí nós avançamos um pouquinho mais. Né? Nessa questão de avançar, nós fomos buscar estudos canadenses. Né? E no Canadá, né, a RCMP, né, a polícia de elite de lá, ela realiza um teste específico. Então você também tem testes gerais, como o teste do TAF, né, que os 3 testes ali são reprodutivos, são muito bem aplicados, mas a gente sempre tem que procurar no avanço, né, otimizar, né, avançar. E eles fazem esse teste que é denominado como PARI-teste, Physical Abilities Requirement Evaluation, né, que simula exatamente essa demanda física, né, dentre as diversas demandas que os policiais e os bombeiros têm, né, nesse caso aqui os policiais, e simula uma perseguição, né, o controle e apreensão de um suspeito, tá? Além de simular, né, numa terceira estação, né, o transporte de alguém ferido por 15 metros. Então, as 2 primeiras partes aí do teste nos interessou muito, né, para poder fazer esse tipo de correlação. Então, a primeira estação, perseguição, a segunda, controle e apreensão de um suspeito, e a terceira parte, né, o transporte de um ferido por 15 metros. Para a detenção de um suspeito, né, o policial precisa estar preparado para correr, subir, descer escadas, ultrapassar obstáculos, né, estar preparado para quedas, né, ocasionais e imobilizar, né, suspeitos que resistem à prisão. Então, né, o que nós colocamos aí como um dos objetivos é comparar o desempenho, né, de um mesmo policial no TAF e nesse PARI-teste. Os resultados que a gente encontrou nesse artigo, né, que, né, de novo, recomendo a leitura, que a gente está fazendo um bate-papo sobre ele, né, pode fornecer subsídios para a avaliação da efetividade do TAF para a demanda física, de perseguir e aprender. Né. Então aqui quero já deixar bastante claro, né, para quem não está acostumado com uma linguagem acadêmica e científica, né, de maneira alguma a gente está testando para ver se o TAF não serve para nada. Não é isso. Né? O que a gente está testando é o TAF realizado, né, serve para essa demanda específica. Né? Tá? Então, né, deixar claro esse detalhe. E aí o pessoal chega e fala assim, puxa, mas, né, não tem a perseguição, não tem a apreensão, né? Quando você vai ver os 3 testes do TAF, né, eles são assim, né, configurados exatamente nessa sequência. O shuttle run, né, que é um deslocamento de 9,14 metros, então o policial fica aqui na linha de partida, ele corre até esse outro lado da linha, né, de chegada e pega um bloco de madeira, e aí ele tem que retornar e colocar esse bloco de novo, né, na linha de partida, pega o segundo bloco e retorna, né, e aí fecha-se o tempo. Tá? Esse teste dá uma média de 11 até 9 segundos, 9 segundos e 60 na média. Né? Então é um teste de agilidade. A flexão, né, na barra, ou tração na barra fixa, né, fazendo o movimento completo. E o deslocamento, né, a corrida por 12 minutos de maneira contínua. Tá? Já na sequência, né, nós vamos ver o PARI-teste. Né? E aí lembrando que ele tem 3 estações. E aqui eu peguei um exemplo, tá? Vocês também podem estar, né, buscando outros vídeos aí no YouTube. Deixamos alguns links na descrição, né, além da descrição do artigo, que é bastante importante começar essa atualização, né, nessa temática. Também deixamos alguns links de testes, né, específicos aí, da polícia de outros locais do mundo. Tá? Então, né, como eu comentei com vocês, a primeira estação do PARI-teste é uma perseguição, né, simulando uma pista de obstáculos. Então, o indivíduo vai passar 6 vezes, tá,
por um percurso, né, que tem aproximadamente aí 40 e poucos metros, por aí. Eu esqueci a metragem, mais para frente vai estar direitinho para vocês. E aí, ainda com o cronômetro ligado, então tudo contra o cronômetro, né? Ele vai puxar e empurrar um peso de 36 quilos, né? E aqui tem um argumento bastante interessante, que para prender um suspeito, né, algumas discussões têm mostrado que se você não consegue, né, se opor, tá legal? Puxando ou empurrando pelo menos 36 quilos, né, você o policial não conseguiria algemar ninguém que resista à prisão, né? Então, é uma informação interessante, né? O teste vai simular isso de uma determinada forma. E por fim, né, na terceira etapa, que aí não conta tempo, tá? Então o cronômetro é ligado no começo, né? E aí ele termina depois que ele puxa e empurra esses 36 quilos fazendo arcos de 90 graus, como vocês vão ver no vídeo. O vídeo vai mostrar melhor do que eu estou fazendo nessa introdução aqui. E aí fecha o cronômetro. E a terceira etapa é só cumpriu e não cumpriu, né? Que é um deslocamento de 14 metros, com um peso de 36 quilos, né, como se estivesse simulando um ferido. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no teste. Né? E aqui é um exemplo de um policial muito bem condicionado. Então, para o tempo de 2:44 que vocês viram ali, significa que ele foi muito bem no teste. Tá? À medida que, né, ele for correndo aí, eu vou fazendo alguns comentários, tá? Só para, né, o vídeo não ficar chato, até porque grandes edições não esperem, né, da gente aqui. Né? O objetivo é informação mesmo. Né? E já leva bastante tempo esse investimento que a gente faz para essa divulgação. Espero que vocês gostem e dê certo. Mas aqui eu quero que vocês observem o seguinte, ó, ele faz uma transposição e simula uma queda. Né? Então cada vez ele vai cair de uma forma diferente. Ali ele caiu de costas. Então, essas corridas, né, que ele está fazendo envolve, né, situações de subir e descer a escada. Né? Ali ele não pode saltar pela escada, ele tem que colocar pelo menos um pé no degrau para subir e um pé no degrau para descer. Ó, observem que agora ele caiu de frente. Né? E ele vai fazer isso, né, 6 vezes. Então tem saltos horizontais, né, também durante esse percurso. Né? Então bem parecido e similar, né, a uma perseguição. Agora ele vai cair de costa, né, como sempre faz isso. E aí, né, para quem está contando, são 6 vezes. Né, vou deixar rolar completo. Tá? O nosso vídeo vai ficar aí por volta de uns 35 minutinhos. Tá? Para que você se organize também aí, né? Caso você esteja vendo no celular. E ao terminar, ele vai para a situação, se não me engano agora é a última volta, ele vai para aquela situação da apreensão, né, que é o puxar e empurrar, né, com um equipamento específico, né, chamado Push Machine, né, que é da polícia do Canadá. Ó, então ele acabou, o cronômetro não zera, tá? E ali ele tem que fazer arcos de 180 graus, e nesse caso ele está empurrando. Né? Então essa máquina é como se estivesse fazendo uma oposição para ele. Né? Então ela está se opondo ali, colocando 36 quilos de volta, né, para ele. E aí ele tem que, de novo, né, controlar 4 quedas, né, caindo em decúbito dorsal e decúbito ventral. E agora ele puxa. Né? E tem que se deslocar também fazendo arcos de 180 graus, né, passando ali 3 vezes de cada lado, 6 vezes. Aí o cronômetro para. Então é um teste bastante exaustivo, tá? Mas de uma determinada forma vou mostrar para vocês, né, que isso reflete bastante uma realidade, né, de perseguição e apreensão. A terceira estação, né, ela não está no contexto da perseguição, mas vamos mostrar o teste todo para vocês. Né, é um deslocamento com 36 quilos. Tá? Inclusive esse aqui, né, que vai demonstrar aqui para a gente
o nosso aluno, né, o ex-aluno, aliás, né, agora mestre já, o tenente Grande, tá, quando ele estava condicionando, né, a realização do teste, né, e aprendendo, né, fazendo o piloto, como é que seria e tal. E a gente tem que se capacitar, né, para aprender a fazer o circuito e tudo. Então, era um momento de aprendizado e é basicamente isso. E essa parte do teste é cumpriu ou não cumpriu, tá? Então, não conta tempo, né? Ele não estaria diretamente ligado à habilidade que a gente quer medir, mas como a gente está falando do pariteste, vamos mostrar ele completo. Somado, né, a esta especificidade, né, do teste, a rotina de trabalho dos policiais militares da Choque, né, exigem o uso de calça, camiseta, boina, cinto para calça, cinto de guarnição, coldre, pistola, carregadores de pistola, munição, porta-carregador, porta-algema, colete balístico, coturno. Esses equipamentos, eles protegem o policial contra combates à mão armada, né, combates corpo a corpo, quando objetos são lançados contra a tropa. Mas, por outro lado, é bastante importante saber que ele aumenta, né, e muito o peso corporal, né, e dá uma média aí de um aumento de 10%, né, do peso corporal. E essa perseguição e apreensão, né, a gente não pode esquecer que é feita nessas condições, né? E aí já começamos a jogar algumas outras pulguinhas, né, atrás da orelha. Tanto o TAF, né, quanto o pariteste, que a gente mostrou no vídeo, são realizados sem uniforme operacional e equipamentos de rotina. E a gente começa a se questionar de novo, né? Será que, né, fazer os testes sem os equipamentos de rotina realmente estão correlacionados à tarefa operacional, né, quando se está equipado com uma sobrecarga a mais? Né? E aí, quando nós vamos buscar outros estudos, eles mostraram alguns resultados interessantes, né? Então, esse estudo de 2010, ele revelou, né, que existe alteração cinemática, né, do andar, da corrida, né, quando você pega, eles pegaram, né, soldados americanos, né, soldados do exército, não eram policiais, né, mas colocando ali colete, né, capacete e segurando um rifle. A corrida fica completamente diferente. Né? Não é completamente, tem a fase aérea e tal, mas fica bem diferente. Né? O estudo de 2018, um estudo recente, né, com policiais da SWAT, tá? E nessas referências vocês conseguem encontrar no nosso artigo, né, aumenta com o aumento da sobrecarga, acelera o aparecimento da fadiga. Então a fadiga vem muito antes. Né? Então, numa situação de perseguição e apreensão, né, com o peso do equipamento, isso poderia comprometer também a performance policial. E aí a gente começa a se questionar, né, qual seria o desempenho físico dos policiais da Choque realizando uma avaliação física com o seu uniforme operacional, né, e de rotina, comparado ao, né, uma roupa de educação física, o próprio uniforme de educação física militar. Tá? Então, né, nós tivemos esses seguintes objetivos: avaliar a correlação do desempenho físico dos policiais no TAF e no pariteste, comparar o desempenho do pariteste com o uniforme de educação física, né? Um uniforme de educação física geral, né? Uma roupa de educação física, e com o uniforme operacional e equipamentos, com a farda. Tá? O TAF, né, que é as hipóteses que nós criamos, né, não estará fortemente associado com o pariteste. Então isso a gente criou como hipótese. Para todos, né, que fizeram educação física, ou estão fazendo os cursos de instrutores de educação física, né, existe um princípio do treinamento chamado princípio da especificidade. Né? Então, quanto mais específico, mais próximo for da realidade, né, que a gente direciona o nosso treinamento, o nosso trabalho, os nossos testes, né, melhor essas pessoas terão como desempenho. E uma vez que, né, a gente visualiza tarefas diferentes, a gente já começa a olhar e fala assim, opa, isso pode não estar fortemente associado. Né? Então levantamos isso como hipótese. E a segunda, né,
ó, você está fazendo a mesma coisa específica, mas está com uma sobrecarga, né, X, então você está fazendo dentro do princípio da especificidade as mesmas, né, habilidades motoras ali, mas você colocou mais peso, colocou equipamentos, né, isso vai ter algumas alterações, né? Então, essas alterações não vão permitir uma correlação perfeita, que foi essa segunda hipótese, as condições com uniforme de educação física e, né, quando falar farda, tá bom? Para ficar mais fácil na nossa linguagem, entenda, tá? Que está tanto com o uniforme operacional, mais os equipamentos de rotina, tá? Então, eu vou escrever farda como se fosse aí uma sigla, tá? Para facilitar aqui a nossa dinâmica e o bate-papo andar mais rápido. Não vão apresentar uma correlação perfeita. Então, né, a nossa amostra contou aí com 28 policiais militares classificados na choque, né, com uma média de 31 anos. Né, os pré-requisitos para que eles participassem, né, não apresentar dores, lesões que comprometessem a realização dos testes. Né, e, né, o projeto, né, passou pelo Comitê de Ética, né, e tem essa aprovação no Comitê de Ética. Os procedimentos, né, foram bem simples, então o TAF, né, todos os policiais da choque, que são policiais de elite, né, já estão muito bem habituados a realizá-lo, né, e ele foi realizado, né, de acordo com o que também prega o teste, né, segundo a portaria, tudo direitinho na sequência, respeitando todos os itens, né, num único dia. Tá? Então, levando em relação à sequência, né, do shuttle run, a tração na barra fixa, né, e a corrida de 12 minutos. E, né, usamos a tabela de referência da PMPR, né, a portaria de 2016, para gerar a pontuação, né, no TAF e a classificação, né, de aptos e inaptos. Tá? Então a gente também ordenou ali e, de acordo com a pontuação, né, os policiais que ficaram aptos e inaptos. Já o pariteste foi realizado em 2 dias, tá? Porque tinha a condição com o uniforme, né, de educação física e com a farda. E aí, né, a gente gastou basicamente 3 dias para o TAF, né, 2 dias para o teste, e 1 dia só para familiarização. Né? Então, o pessoal reconhecer aquele percurso, que vocês viram que não é tão fácil, né, entender aonde sobe, para onde vai, como faz, né, que vai ter que cair a primeira vez de frente, a segunda vez de costa e assim por diante. Tá? Então, eles fizeram a familiarização no primeiro dia, e aí depois, no segundo dia, por sorteio, né, dos 28, 14 policiais fizeram no primeiro dia, primeiro com uniforme de educação física, e no primeiro dia a outra metade, né, fez com farda. Tá? E aí, quando chegou no segundo dia, a gente trocou a ordem. Né? Então, a metade que tinha feito com uniforme de educação física fez com a farda, e a metade, né, que tinha feito com a farda fez com uniforme de educação física. Esse acho que é um detalhe interessante, né, porque a gente vê muitos TCCs, tá? Que o pessoal faz as coletas para ter as medidas científicas e não leva em consideração esse princípio experimental que nós denominamos como efeito de ordem, né? Então, evitar o efeito da ordem. Então, você pega ali um teste que o pessoal está se familiarizando. Você fala, 1 dia, reconhecer uma pista, né? No segundo dia, todo mundo faz com, sei lá, uniforme de educação física, imagina assim, tá? Chega no terceiro dia, todo mundo já sabe a pista mais de cor ainda, né? Então eles poderiam ir melhor porque aprenderam mais sobre a pista. Então, fazendo esse tipo de procedimento, né, de trocar, tá, como nós fizemos aqui, a gente evita esse efeito de ordem para poder ter uma análise estatística. A descrição do pariteste, né, vocês já viram o pessoal executando, então, o pessoal que eu digo, né, aquele policial executando lá em 2 minutos e 44 segundos, que foi bem explicativo, né, mas está aí, né, caso você queira fazer uma pausa para poder visualizar, né, no nosso artigo também tem a referência lá direitinho, você consegue pegar o manual, né, desse teste para ver as metragens, o tamanho da escada, tudo direitinho, né, e então como é que é feito o teste, né, como a gente comentou ali, cronômetro acionado, e aí o indivíduo, né, o executante, o policial, tem que correr por aquela pista. E aquilo que eu não tinha lembrado antes, né, tá aqui agora a informação, uma volta na pista tem 56,7 metros.
tá? Esses quebradinhos aí é por causa, né, das jardas, né, aquelas coisas que são metragens diferentes da que a gente está acostumado. E aí repetindo isso 6 vezes, né, fazendo o arredondamento, dá 340 metros. Então é uma distância relativamente cansativa aí, né? Pico de acidose acaba sendo bastante alto, é quase uma corrida de 400 metros. E aqui, né, para demonstrar agora a realidade, a gente viu aquele teste, né, que não vai ser o teste todo, tá? Mas o Gabriel, né, também aprendendo a se deslocar na pista que ele tinha montado, né, tinha estruturado antes da pesquisa, né? E aí ele fez questão de tirar a foto e me mandar, né, para mim à época, né? Isso foi começo de 2018, que ele fez em 3h30. E 3h30 está um tempo, né, relativamente bom também, né? Lembrando que o cara fez 2h44, que é excepcional, mas 3h30 está muito bom o tempo. E ele fez só para demonstrar, tá? Então vamos visualizar, né, como ficou a pista, tá? Que nós adaptamos. Então aqui não vou passar todo o teste, tá? Então fiquem tranquilos, não vamos ficar 3 minutos e 30, né, passando o teste. E caso, né, você... e os equipamentos podem ser diferentes, então você já olha e você fala assim, pô, tem que transpor o objeto, né? Como é que tem que ser o objeto? Pode ser uma caixa de plinto, né? Tem que fazer aquele salto horizontal. Você coloca 2 colchões, que dá a metragem que a pessoa precisa saltar, né, as tartarugas, tá? Então essas adaptações elas podem ser feitas, né? Estou mostrando o vídeo, né, dessa forma, porque, né, o foco bastante também para os instrutores, né, de educação física, aí tanto da polícia quanto dos bombeiros, né, terem novas ideias e observarem o que, né, é feito lá fora e como é que a gente faz essas adaptações. Tá legal? Então, basicamente, né, isso. E aí é a mesma coisa ali, né? Aí, né, a gente foi e fez, né, e aqui já é valendo, tá? O mesmo teste, né, o mesmo circuito, né, e agora a gente já vai ver um policial, né, um dos voluntários realizando o teste, porém com a farda, né? Então, situação mais próxima daquilo que ele pode encontrar na realidade, tá? Então é o mesmo percurso, né, e ele com equipamento de rotina. E aqui existem algumas coisas bem interessantes, né, que é a questão do pacing, né, então o ritmo, né, é igual ao teste de 12 minutos. Né, quem não sabe o que é correr por 12 minutos, né, dá aquele pique no começo e automaticamente quebra no meio. Né, e aqui você vai correr esses 340 metros, né, fazendo essas mudanças de direção. Você também tem que correr, né, com uma determinada velocidade, e aí você não pode esquecer que depois que chegar no objetivo, né, e ainda tem que sobrar fôlego para aprender, né, o suspeito. Né? Então você não pode de repente esgotar todas as suas forças aí na perseguição e chegar, né, em estafa para fazer a apreensão na sequência. Tá? E aí nós tivemos um problema, né, na nossa pesquisa. Né? A gente, né, em relação à verba, né, estamos numa universidade federal, né, então a Universidade Federal desenvolve aí pesquisas com qualidade. Né? A gente, né, necessita de alguns equipamentos e não tendo esses equipamentos a gente não deixa de trabalhar, né? A gente tem que inventar alguma coisa. Né? Mas existe essa máquina, né, que é o Push-Pull Machine, né, que é específico e de uso exclusivo da Polícia do Canadá. Né? E aí nós não tivemos, né, esse equipamento, nós não tivemos acesso a esse equipamento e tivemos que improvisar. Né? Então essa segunda estação que ainda fica com o cronômetro, né, nessa improvisação que a gente fez, né, é meio que basicamente impossibilita, né, de você comparar como estão os nossos policiais com os policiais do Canadá, por exemplo, né, porque a gente teve que fazer a adaptação por não ter esse equipamento. Eu falo assim, puxa, o que vocês usaram como criatividade? Né? Nós usamos um crossover. Tá? Então aqui, né, fazendo aqueles movimentos de 180 graus de arco, né, utilizando o crossover, são, né, 36 kg, diferente do pull push machine, né,
Se a pessoa não conseguir efetivamente puxar ou manter ali, né, pode voltar com uma velocidade e machucar, né? Então, se não tiver um nível de força adequado, como, né, os policiais da Choque têm, talvez não consiga, né, fazer com eficácia, mas ele dá aquela situação de força funcional, né, numa situação de apreensão, né, porque, né, sempre está tendo uma resistência contrária ali interessante, para conseguir fazer, né, o movimento, e aí acaba fazendo ali a quantidade de ar e depois simula as quedas controladas. Ok? E aí lembrando que ele está fazendo isso nessa velocidade depois de ter feito todo o circuito, tá? É na sequência com o cronômetro ligado. Né? Opa, perdão, aqui. E aí nós fizemos a mesma situação, né, com a farda. Então, ali é o exemplo do puxar. Então, tem que puxar. Isso também, né, trabalha alguns aspectos coordenativos. Né? Lembra que ele acabou de fazer todo aqueles 340 metros, né, de perseguição e na sequência está fazendo essa atividade. A gente vê até a diferença de velocidade, né, na execução. Né, e com certeza ali não está faltando vontade, mas a gente vê que agora é uma situação equipada. E aí a forma que nós fizemos, né, para que eles agora puxassem. Né? Então está fazendo o movimento de puxar. Okay? Então, como exemplo, depois que fizer isso, né, as quedas controladas, né, e o cronômetro fecha a partir do momento que ele levanta da última queda. Tá bom? Então aqui, né, é só o design experimental, tá? Que vale a pena, né, pensar naquela situação de, se for fazer o teste fardado, fazer a metade com o uniforme de educação física, depois com a farda, depois inverte, né, para que você tenha resultados e evitar aquele efeito da ordem. Né, e essa foi a sequência realizada. E aí você consegue pausar o vídeo, adiantar, né, de acordo com o seu interesse. Né? Tem gente que já está indo lá para a conclusão, né, para os resultados, tenho certeza. E quando chega aqui nessa parte, é as partes que eu mais gosto, né, que é a parte de análise estatística, de resultados, né, porque elas são fundamentais para entender os números, né, e não ficar só no achismo. Ah, mas eu acho o quê, mas eu penso o quê, tudo isso são conhecimentos empíricos. Né. Uma vez que fez ali o desenho experimental, você pode até questionar o desenho experimental. Ficou errado aí por causa de um efeito de ordem. Ficou errado porque a coleta não foi bem feita. Né? Se isso acontece, você destrói o trabalho. Né? Mas uma vez que você vê e fala assim, a comparação não tem furo, né? E aí você vai ver os números e os resultados em função do que foi feito na análise estatística, né? A reprodutibilidade disso acontecer, né, é bastante grande. Tá? Então não vou entrar, né, nos pormenores, tá? Apesar de eu gostar disso, mas não vou entrar nos pormenores aqui de cada tipo de análise, né? Mas para quem é pesquisador aí na área, para quem está, né, fazendo curso de especialização e já é formado também, são pontos interessantes que o artigo, né, traz com maiores detalhes. Né? Mas para poder ver se os testes estão associados ou não, né, nós fazemos a correlação de Pearson, né, uma vez que deu normalidade dos dados. Então a gente comparou ali a pontuação do TAF, né, com o tempo no pare teste com o uniforme de educação física e com o tempo, né, do pare teste com o fardamento. Tá? E também, né, fizemos análise, nesse vídeo a gente não vai discutir isso, com os testes isolados, tá? Então só com o shotgun, só com a tração de barra fixa, só com os 12 minutos, né, para o vídeo não ficar extremamente longo. Como eu disse com vocês aí, vai demorar por volta de uns 40 minutos. Tá? E também, né, fizemos o teste T, né, e verificamos o tamanho do efeito, né, para poder estar comparando aí, né, fazendo o teste com o uniforme de educação física e com o fardamento, levando em consideração um P menor que 0,05. Tá? Então, alguns pontos, né, que a gente, né, já tinha certeza que ia acontecer, né, e é óbvio, mas a gente tem que mostrar o resultado em si, é que, né, colocando o fardamento, né, você tem um aumento de peso significante.
Tá? Então a média do peso com o pessoal de uniforme de educação física é 85 quilos e com o fardamento foi para 95 quilos. Né? Então um aumento aí de absoluto, né, de 10 quilos. Tá? Aqui, né, a gente colocou os valores do mínimo e máximo, né, então teve gente ali que fez com 116 quilos, né, toda aquela tarefa de perseguição e apreensão. Né. E o pariteste, né, adaptado, é assim que a gente o classificou, né, porque aquela segunda estação realmente atrasa, né, então ele aumenta o tempo do teste, que inviabiliza, né, impossibilita a gente comparar com os resultados lá de fora. Né. Foram 259 segundos, né, com o uniforme de educação física, né, e 283 com o fardamento. E aqui, né, os dados mais importantes, tá, tudo que está em negrito aí, né, mais o que a gente sinalizou aqui, é que deu correlação estatisticamente significante. Tá? E o fato de dar estatística significante, ela traz para a gente alguns indicativos também, tá? Que nesses próximos 6 minutinhos eu vou comentar com vocês. Então aqui a gente tem o TAF, né? E o TAF comparado, né, a pontuação do TAF comparado com os outros itens. Tá? Então o TAF teve sim uma correlação significante com o pariteste, né? Então 0,41, tanto o pariteste com educação física quanto o pariteste fardado. Não teve correlação com o Chotolan, tá? E teve correlação com a barra fixa e com o teste de 12 minutos. Tá bom? E esses pormenores a gente discute no artigo. O pariteste com o uniforme de educação física, né, já teve aqui uma correlação com o uniforme, né, fardado de 0,084. Então vocês vão ver que isso aqui é uma correlação bem mais alta do que o 0,41. Né? Então aqui é uma correlação forte. Tá? E assim, né, por diante, outros pormenores ali. Legal, professor. Quais foram os principais resultados, então, uma vez que teve correlação, então está correlacionado. Né? O TAF se correlaciona com o pariteste. Então, assunto finalizado. Aí a gente fala assim, não, espera um pouquinho, né? Vamos lá. Então, a pontuação do TAF teve correlação negativa, porém fraca. Né? Esse valor, 0,4 aí, né, 0,40 de R, né, da correlação de Pearson, é um valor de correlação fraca. Eles vão no mesmo sentido, né, da performance em si. Então, o que ele está dizendo ali, quando deu menos 0,42? Que à medida que você aumenta, né, a pontuação no TAF, você reduz o tempo para completar o pariteste, só que numa proporção fraca. Né? O que seria a proporção de 1 para 1? Aumentou 1, ele diminui 1. Né? Isso é uma proporção forte. Uma proporção fraca. Pô, ele aumenta 1, o outro diminuiu 0,3. Reduziu 1, mas aumentou 0,5. Né? Então acaba tendo uma distância nessa proporção e eu vou mostrar uma aplicabilidade para vocês para isso. Tá? Além da correlação de Pearson, né, é possível a gente calcular o que a gente chama de coeficiente de determinação. Né? Se você pega esse R e coloca ele ao quadrado, ele, de uma determinada forma, faz uma predição. Né? Então, ele prediz quantos por cento, né, uma variável explica a outra. Né? Mais ou menos assim, numa linguagem mais prática. Tá? E quando você pega esse 0,40 aqui, né, 42, e eleva ao quadrado, você vai ter 17%. Tá? Então, isso aqui está dizendo que o TAF ele é capaz de predizer 17% da capacidade operacional de perseguição e apreensão de um suspeito. Os 83% que levam a pessoa a ter sucesso nesse tipo de atividade, eles não estão presentes no TAF. Então essa é uma informação muito importante, né, para pensar em cercar, né, todas as situações possíveis. Né? Então fala assim, tem esse tipo de teste. O professor tem testes, né, específico para outras situações? Tem, né? Você encontra para outras situações. Para essa situação específica, a gente vê esse tipo de correlação. Outras situações, a gente poderia ver correlações bem diferentes. Professor, eu ainda não entendi bem o que significa esse 17%. Né? Então aqui, né, esse dado não está no artigo, tá? Mas eu acho que ele é legal porque ele acaba informando de uma maneira mais didática, né, como é que ficou
as condições, o que eu fiz aqui para demonstrar para vocês, né? Então aqui nós temos nossos 28, né, heróis aí da Choque, né, que passaram por essa bateria de teste, e aqui a pontuação de cada um deles. Tá? Então aqui está a pontuação de cada um deles. Nós ordenamos essa pontuação da maior para a menor. Né? E o que seria uma correlação, né, que é o que a gente está associando? Bom, se esse aqui foi o maior, ele foi classificado como primeiro no TAF, ok? Esse foi o segundo, esse foi o terceiro e assim por diante. Bom, agora a gente vai fazer um outro teste, que é o pariteste. O que a gente espera se a correlação for 1 para 1? Quem foi o primeiro no TAF seria o primeiro no pariteste. E aí você já olha, né, que quem foi o primeiro no TAF foi o sétimo dos 28, né, no pariteste, e o oitavo quando você coloca a farda. Então, sétimo e oitavo, está próximo, né? Mas do sétimo para o primeiro já ficou longe. Perceberam esse detalhezinho? E aí eu fui e coloquei alguns itens aqui, né, em verde, como está aqui, ó, esse verde aqui, para vocês verem a discrepância desses resultados, para mostrar por que a correlação é fraca. Né? Um policial que foi o terceiro no TAF foi o 25º no pariteste com uniforme de educação física. Quando colocou a farda, ele foi o 10º. Né? Então aqui você vê e fala assim, ah, professor, explica isso aí. Você fala, pô, isso aqui só está explicando 17%. Tem 83% das coisas que a gente não sabe o que aconteceu ali. No artigo a gente até especula. Tá? Aqui, quem ficou em quinto, você olha que quando coloca o uniforme, foi o 26º e o 27. Tá? Para vocês entenderem esse valor que eu estou falando aqui, né, aqui também a gente colocou a classificação, né, do pariteste, tá legal? Então a classificação do pariteste, quando você olha esse número aqui e como é que eles ficaram pareados. Né? A gente não olha um por um, né? Você tem que olhar o grupo como um todo para poder ver o efeito. Tá? Já quando a gente foi lá comparar o pariteste com o uniforme de educação física e com a farda, vocês já observam, né, e podem observar que a correlação foi forte, que eu falei com vocês, né? Então 0,88. Quando você pega isso e multiplica, né, por ele mesmo, ou seja, eleva ao quadrado, que vai dar aquele coeficiente de correlação, ele está mostrando ali 78% de coeficiente de determinação. Então, a associação entre esses dois testes, 78% está explicado, mas ainda existem 22% que a gente não sabe onde está. Mas olha que interessante. Os 3 primeiros colocados, né, que estão aqui, ó, tá legal? A gente consegue ver aqui com o uniforme de educação física, né, que estão classificados nesse bolo aqui. Quando você vai com a farda, eles continuam nas mesmas classificações. Então isso é um indicativo de uma alta correlação, né? Então a gente olha e fala assim, ó, fazendo um teste mais específico, né, estando ou não com o uniforme de educação física, né, tá bem próximo, mas ainda tem 22%, que é um número considerável, que a gente não consegue explicar. Tá? E, né, em relação a essas cores, acho que, né, tá suficiente para a gente fazer o bate-papo. Então, né, nessa discussão, o que a gente observa ali? Tá? Uma correlação fraca entre a pontuação do TAF e desempenho no pariteste, né, e isso pode estar associado a correlações, né, em função da idade. Então você tem correções naquela pontuação em função da idade, dos sexos, possibilidade de escolher outros tipos de teste, né, além de estabelecer diferentes pesos na pontuação para cada teste físico. Né, dando uma lembrada ali que eu comentei com vocês, o Chatelain não ficou correlacionado, não teve associação significante com a pontuação. Né, então o teste que tem peso menor às vezes não entra nessa correlação. E uma outra situação também, né, que ao olhar para o pariteste, que simula a perseguição e apreensão, em nenhum momento tinha lá, por exemplo, a transposição de um muro de 2 metros. E aí você fala assim, poxa, se tivesse ali um muro de 2 metros, talvez a flexão, né, a tração na barra fixa, como tem um peso maior ali na pontuação, poderia trazer uma correlação mais forte. Né? Então, isso também fala assim, o pariteste é um teste perfeito, você fala, não, se você tiver que transpor um muro de 2 metros, aquele teste não está mostrando as habilidades e a competência para explicar isso também. Tá?
E pelo nosso conhecimento, né, esse é o primeiro estudo brasileiro a investigar, né, a relação da pontuação do TAF com testes físico-operacionais. Aqui eu deixei, tá, para vocês podem, né, verificar aí o que seria bom ou não, né, no resultado do pare teste com, né, aquela segunda fase da máquina do pull machine, né, como é que eles fazem essa classificação, tá? E mesmo assim, né, quando você olha aqui para o mínimo e máximo, né, dos nossos heróis aí que fizeram, né, e fazendo a conversão, você vê ali, ó, no mínimo, né, 3 minutos e 19, né, fazendo aquela fase complicada ali do crossover, ele estaria entrando aqui no nível considerável de atividade física, né, com baixo risco de lesão. É isso que eles fazem como associação, né? E com a farda, né, quem fez o melhor fez em 2 minutos e 17 segundos, né, então dá 3 minutos e 37. Né? Ele estaria entrando também, 3,37 aqui também. Não, 3,19, perdão, 3,19 entraria num alto nível, né? Então mesmo fardado, né, e fazendo aquela fase do crossover, a gente teria gente classificado no alto nível da polícia canadense, e com o fardamento você teria gente, né, entrando num considerável nível de aptidão física, né? Então mostrando que os nossos policiais da Choque estão muito bem condicionados, tá? Até para fazer o pare teste. Tá? Então, pessoal, né, finalizando aí na conclusão, a pontuação do TAF não averigua 83% da capacidade operacional de um PM em perseguir e apreender um suspeito. Então isso é uma informação para a gente refletir. Houve forte correlação entre o pare teste com o uniforme de educação física, né, e com a farda. Entretanto, 22% dessa variação não são explicados. Então, o que a gente chega como, né, conclusão? Se a gente quiser mensurar a real capacidade operacional de um policial em perseguir e apreender um suspeito, né, a gente sugere que o PM realize o teste de aptidão física que você selecionar, né, com a farda. Tá legal? Então, pessoal, por hoje é só, né? Agradeço aí a atenção de vocês, né? Divulguem esse vídeo, tá legal? Não vou editar, tá bom? Não tem tempo para fazer isso, né? Então a gente vai nessa levada mesmo, né? Deve ter feito alguns barulhos aí, gaguejei bastante, mas conto com vocês aí para que, né, atinja as pessoas importantes e necessárias aí para melhorar a segurança pública do nosso país. Um abraço, até o próximo vídeo.